Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje, gostaria de apresentar, como conclusão desta playlist que nós estamos trabalhando, sobre o fim dos tempos, como que a igreja vai interagir, como que ela entra dentro dessa realidade do fim dos tempos. Em determinados momentos deste estudo, deste ensinamento que nós estamos fazendo sobre o anticristo e como que ele vai agir no mundo, como que as coisas vão se dar, a gente faz algumas afirmações. A palavra de Deus, a teologia, a tradição da igreja, ela nos ajudam a chegar ao conhecimento da verdade. Eu não tenho como falar algo, dar algum ensinamento sobre as coisas de Deus se eu não tiver comigo a palavra de Deus e o catecismo da igreja. Porque é através da doutrina da igreja que nós temos essa âncora que vai nos deixar seguros com aquilo que nós estamos trabalhando. Então, hoje, eu gostaria de trabalhar justamente o que a igreja, vai nos ensinar sobre essa questão do fim dos tempos. É evidente que é um estudo breve, simples, mas é só para que nós possamos apresentar esse direcionamento, O trabalho que nós vamos fazer a partir daí já é um trabalho específico dos momentos finais da história, do embate final entre a igreja e o anticristo. Por isso queria convidar você a abrir mesmo o seu coração para que toda esta palavra que nós vamos trabalhar hoje possa trazer essa confiança, esse refortalecimento da sua fé. Amém? Para isso eu gostaria de convidar você a pegar a palavra de Deus e vamos trabalhar um pouco a segunda carta do nosso amigo Timóteo. Está no finalzinho do capítulo 3, ali no versículo 16, que vai nos dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, toda a Escritura é inspirada. Quando nós lemos esta palavra, imediatamente nos vem ao coração de que se está referindo especificamente à Bíblia. Só que há um porém aí. Algumas pessoas ensinam que a fé deve vir unicamente da Bíblia. Isto não é verdade. Porque antes que a palavra fosse escrita, ela foi anunciada, vamos dizer assim, pelos lábios, pela boca, verbalmente. Você percebe? Então, na história, a palavra de Deus só foi colocada por escrita aproximadamente aí 60 anos depois que Jesus retornou para a casa do Pai.
Percebe? É muito tempo. 60 anos. Imagine que você tenha que se lembrar de um evento que aconteceu 10 anos atrás. E se lembrar de forma que tem que haver os detalhes que vão ajudar a compor toda essa história. Não é fácil. Tem que ser algo muito marcante. A história que Deus escreveu na vida dos apóstolos e daquelas pessoas que andaram com ele foi tão marcante que mesmo após muitos anos, eles conseguiram colocar por escrito coisas que são preciosas. Algumas pessoas já me perguntaram assim, ô cabeça, por que que eles demoraram tanto para escrever? Por que que eles, conforme as coisas não foram acontecendo, já foram pondo por escrito? A gente pode pensar em muitas coisas a respeito disso. Primeiro, não era assim hoje ter papel e caneta igual quando a gente vai numa livraria, né? Vai lá, compra um caderno, compra caneta de tudo quanto é jeito. Naquele tempo, não era bem assim. Então, daí já se tira uma certa dificuldade. Não é que era impossível, mas havia uma certa dificuldade para isso. Então, esse já é um ponto que pode ser analisado. Mas eu acho que a questão mais fundamental do porquê que eles não colocaram assim logo por escrito é que no coração dos discípulos, dos apóstolos, estava essa questão de que o reino de Deus, a volta de Cristo, a volta gloriosa do Senhor, se daria muito em breve. Você pode ver ali no comecinho dos Atos dos Apóstolos, tem um trecho do catecismo que nós vamos ver isso. Eles achavam que essa volta estava tão próxima que não ia dar tempo para ficar, não podia se perder tempo, o negócio era sair, pregar, anunciar que as coisas iam se findar. A crença dos judeus é que o Messias viria no fim dos tempos, né? Para concluir tudo. Na verdade, o que acontece? Jesus veio no fim dos tempos, ele inaugurou o fim dos tempos. Percebe? Por isso, lá nos Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, né? Eles perguntam assim, Senhor, é agora que você vai restaurar a casa de Israel, com tudo? E Jesus é bem categórico. Não vos cabe saber os tempos que o Pai determinou. Está lá no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. O que significa isso? Paulo também fez uma reflexão assim que alguns, esperando a volta gloriosa do Senhor, pararam de trabalhar. Aí ele vai falar assim, ó, quem não trabalha também não deva comer. Você percebe? Então, toda essa situação fez com que as pessoas tinham uma ideia da proximidade da volta do Senhor tão breve que elas começaram a deixar os seus afazeres para somente esperar. Igual quando Jesus retornou ao céu, os apóstolos ficaram lá olhando, Jesus subindo, aí os anjos perguntaram, olha, por que vocês ficam aí olhando para o céu? Percebe? Então, quando essa palavra de Timóteo vai dizer assim, toda a escritura, nós temos que entender que o Senhor, ele nos deixou a igreja para que nós pudéssemos, por meio dela, viver toda a fé nele. Lembra que Paulo nos dá um exemplo, ele ensina assim que o corpo da igreja, Jesus é a cabeça e nós somos os seus membros? Olha a comparação que ele faz. Eu gosto muito de fazer a comparação com a Arca de Noé.
Assim como Noé, sua família e todos aqueles animais diferentes estavam protegidos no dilúvio, dentro daquele barco, dentro do dilúvio que está acontecendo agora no mundo, né? Essa inundação de coisas erradas que está acontecendo, nós estamos guardados dentro da igreja. A igreja, ela é a arca de Jesus. Você consegue perceber isso? Então, o Senhor nos dá a palavra, a Bíblia, para que nós possamos ter essa base da fé, mas também nos dá a palavra da igreja. Por isso, nós temos aí a perna direita e a perna esquerda, para que nós possamos caminhar. A palavra de Deus e a doutrina da igreja. Nós não podemos sair disso. Por isso, quando nós fazemos esse trabalho do fim dos tempos, nós queremos apresentar para você um pouco do que a igreja nos ensina para que nós possamos entender melhor toda essa questão do fim dos tempos. Está bem? Então, eu separei 7 pontos para que nós possamos trabalhar. No parágrafo 1612 do Catecismo, nós temos ali esta primeira revelação. A aliança nupcial entre Deus e seu povo Israel havia preparado a nova e eterna aliança, na qual o Filho de Deus, encarnando-se e entregando sua vida, uniu-se de certa maneira com toda a humanidade salva por ele, preparando assim as núpcias do Cordeiro. Eu quero que você perceba nesta palavra, olha logo ali no começo, a aliança nupcial entre Deus e o seu povo Israel. Ou seja, Deus, ele sempre sonhou com a igreja, desde o começo da criação. Para que a igreja existisse, para que ela viesse se tornar essa realidade, Deus veio trabalhando na história e escolheu um povo para que fosse o guardião da sua palavra. Então, Deus fez uma aliança com este povo, o povo de Israel. Então, existem algumas passagens proféticas de Deus se dirigindo a Israel como se Israel fosse uma mulher. E ele fala que ele encontrou ela e que ela era desprezada, mas ele valorizou ela, encheu ela de bens e amou ela profundamente. Só que essa mulher, em determinado momento, nós já trabalhamos isso em vídeos anteriores, ela se prostituiu. Ela deixou o amado e foi atrás de outros. Então, essa palavra do catecismo é justamente para trazer isso. Por isso que, olha só, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Agora nós vivemos numa nova aliança. Então, a esposa de Deus não é mais o povo de Israel. Dentre todos os povos do mundo, escolheu um. Percebe? Só que agora existe uma nova aliança. Eterna, inquebrável, infindável. E agora a igreja, que vem com pessoas de diversos lugares do mundo, seja de onde for, ao aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, ela se torna parte da igreja. Então, a salvação não está restrita a um único povo, mas aberta a todos os povos. Por isso que eu gosto dessa comparação da igreja com a arca de Noé, porque vem aqueles diferentes animais de todos os lugares para dentro da arca, assim como vem pessoas de diferentes lugares para dentro da igreja. Compreende isso? Então, nós, a igreja, somos a esposa. Por isso que lá no Apocalipse fala assim,
das núpcias do Cordeiro, como o catecismo citou aqui. Percebe isso? Então, este é o primeiro ponto. Israel era a esposa de Deus, mas como ele quebrou a aliança, Deus fez uma nova aliança. Agora a igreja é a esposa do Cordeiro. Está bem? Vamos para o nosso segundo ponto. Catecismo no parágrafo 760 vai nos dizer assim: com efeito, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Aqui, olha, quando a gente lê ali, ó, que a igreja foi prefigurada, é aquilo que nós já dizíamos. Deus sonhava com a igreja. Por que Deus sonhava? Por que Deus desejou a igreja? Porque a igreja, ela nos vincula diretamente a Deus. Eu faço uma opção. Veja, antigamente com Israel, os outros povos não tinham essa ligação direta com Deus. Lembra que Jesus, em determinado momento, vai para a região de Tiro e Sidônia? E uma mulher vem gritando atrás dele, pedindo para que ela ajudasse por causa da filha dela. E Jesus, ele vai dizer assim: olha, eu fui enviado somente para as ovelhas do povo de Israel. Existia um plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Que Israel aceitasse o Messias profetizado. Que eles acolhessem o Messias. Se Israel tivesse feito isso, tivesse aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, o que teria acontecido então? Era Israel que se tornaria a igreja e que estaria pregando o evangelho por todo o mundo, para que todos fossem discípulos, para que todos fossem essa noiva do Cordeiro, de Jesus. Percebe? Israel estaria saindo para evangelizar. E isso reflete muito aquilo que vai acontecer na volta de Cristo. Por quê? Porque nem todos os povos do mundo... Lembra que no vídeo anterior a gente falou que há lugares no mundo que é proibida a vivência da fé cristã? É crime se ter uma Bíblia, não se pode falar das coisas de Deus, não se pode vivenciar a fé. Então, quando Cristo voltar, nós, glorificados no corpo e na alma, dentro de uma nova existência, né, com novos céus e novas terras, antes do fim do mundo, antes do juízo final, nós ainda sairemos. Porque está determinado que a palavra seja pregada até os confins, até só depois disso verá o fim. Então todos têm que conhecer. Hoje, com a tecnologia que nós temos, nós poderíamos estar bem mais avançados. Mas não é o que está acontecendo. Pelo contrário, estão achando meios de mudar o que está escrito na Bíblia. Estão querendo achar até meio de mudar o que está escrito no catecismo da igreja. Então, olha que tempos que nós vivemos. Daí a importância de a gente se agarrar firmemente às coisas de Deus. Amém? Vamos seguindo? Parágrafo 687 do Catecismo. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, ou seja, de Jesus, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Porque as pessoas não tinham, antes de Jesus, essa ideia de trindade. Aliás, até hoje tem gente que prega contrariamente à revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não sei como são capazes de fazer isso, porque é muito claro na revelação da palavra de Deus que Deus está em 3 pessoas.
Não são três deuses, mas um único Deus. Lembra que até Jesus, ele vai falar assim, eu e o Pai somos um. Não são dois, são um. E isso é um mistério grandioso, por quê? Porque quando nós deixamos que Deus seja tudo em nós, o que acontece? Acontece exatamente aquilo que Paulo disse, revelou na palavra. Já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Percebe? Então eu já não tomo as decisões só por mim, mas eu tomo segundo o coração de Jesus. Faz toda a diferença. Essa palavra é maravilhosa, porque lembra quando nós fizemos aquele vídeo estudando os tempos determinados de Deus, algumas pessoas falam assim, mas os Atos dos Apóstolos diz que não é para a gente saber os tempos. Quando se fala desse conhecer os tempos, o problema é que muitas vezes, e Jesus deixou isso bem claro nos evangelhos, as pessoas querem ficar marcando datas para as coisas. Aí não pode. Quem vai conhecer o dia e a hora é somente o Pai. É somente o Senhor nosso Deus que determina os momentos que vai acontecer. Está marcando a previsão do tempo, está marcando chuva. Quer dizer que vai chover? Não, é uma previsão. Agora, se no jornal saísse assim, olha, gente, amanhã, exatamente às 5 horas da tarde, vai ter chuva com granizo. Como que isso pode ser tão específico? De repente, chega no outro dia, faz aquele sol, aquele céu limpo, maravilhoso, não cai chuva nenhuma. E aí, como é que fica? Percebe? A diferença entre saber os tempos e saber o dia, a hora das coisas, são coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu posso falar os tempos de uma criança. Ela vai ser adolescente, eu marquei um tempo. Ela vai ser jovem, eu marquei um outro tempo. Depois ela vai se tornar uma pessoa adulta, é um outro tempo. Depois ela vai se tornar uma pessoa idosa, é um outro momento. Viu que eu falei de etapas da vida de uma criança? Mas em que momento? Que dia que ela vai se tornar? Eu não tenho como saber que dia que ela vai ficar velha. Eu não sei nem se ela vai chegar à idade adulta. Pode ser que ela seja acolhida por Deus antes. Percebe? Então, essas coisas não cabem para nós. Saber, que nem aquele negócio que nós já falamos uma vez de pessoas ficar lendo a sua vida. Vai acontecer isso, vai acontecer tal pessoa. Gente, abandona esse tipo de coisa. Isso não vem de Deus. Amém? Vamos continuar? Parágrafo 673 do Catecismo vai nos dizer assim: a partir da ascensão, lembrando que nessa palavra nós entendemos que a vinda de Jesus, ela inaugurou o fim dos tempos, diferente do fim do mundo. Olha o que esta palavra está nos dizendo. Parágrafo 673 do Catecismo. A partir da ascensão, o advento de Cristo, quer dizer, a volta gloriosa de Jesus, na glória é iminente. Pode acontecer na hora que Deus quiser. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Olha lá, citando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. A gente tem condições de saber os períodos, mas saber datas, saber hora, aí a pessoa está querendo entrar no lugar de Deus, né? Por favor. E este conhecimento escatológico da volta de Jesus pode ocorrer a qualquer momento. Mas olha o detalhe. Ainda que estejam, entre aspas, retidos, tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo. O que significa estar retido? Em outro vídeo nós fizemos uma reflexão da segunda carta aos Tessalonicenses. Algumas pessoas pensam que
vai chegar um determinado momento que o Espírito Santo vai ser retirado do mundo. Porque o que estaria retendo a manifestação do anticristo, do processo do fim do mundo, seria a presença do Espírito Santo no mundo. Não é verdade isso. O que é que está retendo a manifestação do anticristo, do processo do fim do mundo? São os tempos determinados de Deus. Olha, vamos ler vagarosamente, parágrafo 673 do Catecismo. Este acontecimento escatológico, que acontecimento que é esse? A volta gloriosa de Jesus. Pode ocorrer a qualquer momento. Quem determina o momento? Somente o Pai. Isso é bíblico, isso está determinado. Eu não tenho como falar se Jesus vai voltar hoje, amanhã, daqui 10 anos, 50 anos. Eu posso fazer mais ou menos por causa dos sinais que o Senhor nos revelou, ter uma previsão. Não significa que essa previsão é correta, é certa, igual a previsão da chuva. De repente, no outro dia faz um sol maravilhoso, um dia espetacular, e não vem chuva nenhuma. Porém, ainda que seja retido, o que está retendo a volta de Jesus? Os tempos determinados. Por exemplo, para que fique bem específico, se o anticristo não se manifestar no mundo, Jesus não virá. Porque está determinado na palavra que o Senhor o destruirá com o sopro de sua boca. Ou seja, a volta de Jesus está intimamente vinculada com a presença do anticristo. Percebe isso? Então, o que retém a volta de Jesus, a manifestação do anticristo, a aprovação última da igreja, são os tempos determinados de Deus. Vamos em frente? Parágrafo 674 do Catecismo. Olha o que nos diz. A vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história. Aí, tá vendo como os tempos determinados de Deus são importantes para o conhecimento da fé? E do reconhecimento dele por todo Israel. Israel não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O que significa isso? Que Israel tem que reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Como? Vamos lá. Uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade para com Jesus. É por isso que nós trabalhamos que a vinda do precursor, como diz as profecias, vai fazer com que o resto de Israel, o Israel verdadeiro de Deus, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que lá no Apocalipse vai falar assim, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, porque tem que ser essa totalidade de Israel. É um resto, porque é no fim dos tempos. São aqueles judeus que, por ocasião da presença do precursor, a segunda testemunha do Apocalipse, vão ouvir esta pregação, este anúncio do Evangelho e vão se converter. Então é o resto de Israel. Mas é todos eles que vão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. São aqueles 144 mil de Apocalipse. Então, este é um sinal muito claro. Tem que haver a conversão dos judeus no fim dos tempos. Parágrafo 675 do Catecismo. Antes do advento de Cristo, quer dizer, da volta gloriosa do Senhor, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Eu quero que você pense um momento, o que pode acontecer no mundo que pode abalar significativamente a fé das pessoas, a ponto de deixarem de acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo,
que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O que pode acontecer? Escute o que esta palavra vai nos dizer. A perseguição que acompanha a peregrinação dela, da igreja, na terra, desvendará o mistério da iniquidade. Lembra que nós trabalhamos que o que é o mistério da iniquidade? É um mal crescente no mundo. E não tem como impedir isso. Cada vez o mal vai tomando mais conta do coração das pessoas. E o coração das pessoas vai se esfriando. Mas não para por aí. A igreja está cada dia mais sendo pressionada. Por isso estão querendo mudar a palavra de Deus, mudar a doutrina da igreja. Olha quantas profissões de fé em nosso Senhor, mas não querem escutar a verdade da igreja que o Senhor fundou, que Ele mesmo criou. E olha onde que vai terminar isso. O que desvendará o mistério da iniquidade, o porquê que este mal está crescente no mundo, é que ela virá sobre a forma de uma impostura religiosa. Que quer dizer o quê? Que se impõe. Uma impostura religiosa que se impõe. Que impostura que é essa? A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Então, a própria doutrina da igreja não afirma que a igreja vai chegar no fim vencedora, incrível, gloriosa, não. Ela, conforme o tempo vai passando, a perseguição dela vai aumentando. Aumenta cada vez mais. Esse é o mistério da iniquidade, esse mal que tira do coração. Lembra que Jesus contou uma parábola em que algumas sementes caíram na beira do caminho e as aves do céu vinham e comiam? Aí o que acontece? Nós somos, digamos assim, essas sementes, certo? Mas o que está acontecendo? O inimigo está vindo roubar de nós, nos roubar de nós a fé. E roubando de nós a fé, somos roubados. Essas aves que vêm do céu estão simbolizando os demônios. Todos os dias nós somos provados, todos os dias somos tentados. A sedução dos demônios é muito grande. Por isso que nós temos que estar firmes na oração. Percebe isso? Porque haverá uma impostura. Isso é imposto. É obrigatório. Quem vai fazer isso? O anticristo. E para finalizarmos essa nossa reflexão sobre o que é a doutrina da igreja, um pouquinho, né? Fala sobre o fim dos tempos, vai nos dizer assim: no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo material será transformado. Com a volta de Cristo, o mal que o anticristo está causando no mundo será vencido. Então Cristo será tudo em todos. Aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar, vão ser glorificados. E este mundo será governado pelo Rei dos Reis. Haverá um novo céu e uma nova terra. Então, estes 7 pontos que eu passei do catecismo é para que você possa ter esta confiança de que tudo que nós estamos passando de ensinamento sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo, sobre todas as coisas que ainda estão por acontecer na história, vem de Deus e é confirmada pela igreja. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.